sujo, suje-se mais. Ou seja, o anjo está dizendo: João, quem vive na prática do pecado só vai piorar. Um abismo. Não quer ouvir Deus, não quer ouvir a igreja, não se submete à palavra, sua situação só vai piorar. Quem é sujo, suje-se mais. E quem é limpo, nunca se sinta limpo. Sempre reconheça que você precisa ser limpo a cada dia mais. Aleluia! Quem é santo, santifique-se mais. Queridos irmãos, o capítulo 22, último capítulo do livro das revelações. Apocalipse é o livro que revela as glórias de Cristo Jesus. Apocalipse revela Cristo como sacerdote, como rei soberano, sobre todos e sobre tudo. Logo, se Apocalipse mostra as glórias de Cristo, logo mostra as vitórias da igreja. Apocalipse é o livro das conquistas da igreja. É o livro das vitórias da igreja. Na conclusão desse livro, João mostra a cidade, a Nova Jerusalém, por dentro e por fora. Por fora, ela é vista no capítulo de número 21. Por dentro, ela é vista no capítulo 22. A Nova Jerusalém é uma cidade que desce, está descendo. Na porta de tal cidade, nós nos encontraremos com Jesus, onde acontecerá o tribunal de Cristo e nossas obras serão examinadas. Tudo aquilo que a graça cobre na terra, a justiça vai revelar no céu, no tribunal de Cristo. Essa cidade que na porta encontraremos com Jesus, ela é bela por fora. Leia o capítulo 21 depois e você perceberá. Mas ela também é bela por dentro. Capítulo 22 diz, versículo 1, que João viu o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus, Pai, e do trono do Cordeiro, Deus Filho. A cidade, do versículo 2, tem uma praça. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos, que é para a saúde das nações. Porque quando for estabelecido o novo céu e nova terra, haverá ainda uma diferença entre a igreja do Senhor com o corpo glorificado e aqueles que vieram do milênio. Estes que vieram do milênio precisarão desse tipo de alimento especial, que virá de uma árvore chamada árvore da vida. As folhas dessa árvore manterá a saúde das nações. O versículo 13 diz que dentro dessa cidade não haverá maldição. Ainda diz o versículo 4 que nessa cidade os servos de Deus vão servir ao Senhor. Porque céu não é para crentes descompromissados, preguiçosos, que não se comprometem com o serviço no reino de Deus. Mesmo pós-arrebatamento, a igreja continuará servindo ao Senhor. Ainda diz o versículo 4 que os servos do Senhor serão identificados, serão marcados, terão uma marca, terão uma identificação. E essa identificação será o seu nome, o nome do nosso Senhor. É uma identificação de posse. Eu não consigo afirmar que na testa de cada crente vai ter o nome Jesus. Não. O texto simplesmente quer dizer, quem me ouve diz amém. O texto quer dizer que todos nós, como servos de Deus, seremos identificados como pertencentes a Deus. Alguém que não pertence às coisas passageiras, nem sujas, nem manchadas. Mas temos um dono, é o nosso Senhor. Seremos servos marcados. É o que diz o versículo 4. Mais outra característica da cidade por dentro é o versículo 5. Não haverá mais noite, não necessitará de lâmpada nem de luz do sol. Por quê? Porque o Senhor Deus com a sua glória vai iluminar a cidade.
E olha que coisa linda, versículo 5 diz que os servos do Senhor reinarão para sempre. Só no reino de Deus servos reinam. No reino dos homens, servo é servo, rei é rei. Mas nessa nova Jerusalém, de onde governaremos e viveremos para sempre com o Senhor, os servos do Senhor são os únicos que reinarão. Depois, o versículo 6 confirma a João. Confirma o quê? O versículo 6 é uma confirmação do que é visto. Porque tem um anjo que acompanha João. A galeria me ouve e diz amém. Tem um anjo que acompanha João em suas visões. João, ele sai da dimensão terrenal para uma dimensão celestial. Então ele precisa de um mensageiro para lhe confirmar o que está vendo, para lhe explicar o que está vendo. Então não é Jesus que está comunicando com João, é um anjo. É só você ler, capítulo de número 1 está escrito assim: revelação que o Pai deu a Jesus Cristo, o Filho, que passou ao anjo. O anjo transmitiu a João, e João às igrejas. Então o Apocalipse é a revelação do Pai ao Filho, do Filho ao anjo, do anjo a João e de João às igrejas. É só você ler também o capítulo 22, versículo 8. João diz assim: e eu sou aquele que vi e ouvi. Me ajude, diga ouvi e vi. Ou seja, João ele não vê sem ouvir, ele vê e ouve, porque o que ele vê está acima de sua compreensão terrenal. Logo ele precisa de um mensageiro celestial para lhe explicar sobre as realidades espirituais. João sai da dimensão atemporal, sai da dimensão temporal para uma dimensão atemporal. Ele sai do tempo para a eternidade, ele sai do agora para sempre. Então ele precisa de um anjo que vive nessa dimensão para lhe dar certas explicações. Então o capítulo 1 diz: revelação que o Pai deu ao Filho, o Filho deu ao anjo, o anjo deu a João. E quando você lê o capítulo 22, versículo 8, João diz que ele viu e ouviu. Eu vi e ouvi, e havendo-as ouvido, o que ele está ouvindo? Óbvio, as palavras. E o que ele está vendo? As belezas da cidade por fora aí. Então cada vez que ele vê e ouve, ele vai se enchendo, ele vai ficando maravilhado, ele vai ficando empolgado. E resultado da empolgação é o versículo 8. Havendo ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava tudo. O anjo está mostrando coisas tão gloriosas e falando coisas tão grandiosas, que ele se prostra diante do anjo para adorar, como quem diz: tu é top demais, tu está me mostrando coisa chique demais. Então ele vê e ouve. O que ele ouve? Capítulo 1 diz que ele precisa do anjo. Capítulo 22, 8 diz que ele ouve do anjo. E o próprio Jesus testifica aqui no capítulo 22 que foi ele mesmo, Jesus, que enviou um anjo para acompanhar João nas revelações. Jesus não está conversando com João o tempo todo. Se você não pegar isso aqui, você vai ficar dando glória a Deus só porque os outros estão dando. É sério. Isso é culto irracional. A Bíblia manda a gente dar um culto racional. Eu vou repetir, é sério. Jesus não fica o tempo todo conversando com João, pastor, no Apocalipse. Jesus fala com João as cartas que foram bem cantadas aqui. Jesus fala com João do capítulo 1 ao 3. Capítulo 4, João ouve uma voz que dizia: sobe aqui. Quando ele tenta ouvir a palavra aqui por inteiro, ele já estava lá. Do 4 em diante, Jesus se... Pode falar, isso aqui é calar. Jesus se cala. Aí fala com João: anjos, anciãos. No capítulo 22, Jesus vai falar. Daqui a pouco eu dou mais detalhes. Eu estou dizendo que o que João escreveu, que eu vou ler agora para vocês, é Jesus falando que foi Jesus que enviou esse anjo para acompanhar João nas revelações. Aqui ó, 16.
Eu, Jesus, enviei o meu anjo para que estas coisas fossem testificadas nas. E quem enviou 7 cartas às igrejas? Não, vou meter água na tua cabeça. Quem escreveu 7 cartas às igrejas? Eu enviei o meu anjo para testificar essas coisas nas igrejas. As palavras que João recebe do anjo, ele vai escrever. A fonte primária e original do Apocalipse e das cartas são os irmãos das igrejas da Ásia. E esses irmãos que receberam essas palavras, na conclusão de cada carta, eles sabiam que a carta não era só para eles, nem o livro do Apocalipse, porque a conclusão é a seguinte: quem tem ouvido? Então não eram só os irmãos daquele tempo que tinham ouvido. Alguém aqui ainda tem ouvido? Quem tem ouvido, ouça o que? Segundo lugar, o Espírito só falava, ainda fala. Então o Apocalipse também é para nós, não era só para aquelas igrejas. João está vendo e ouvindo. O que João vê, ele ouve para ter explicações. Aí, depois que ele vê todas essas glórias, que é numa dimensão muito superior, aqui estamos, olha o que ele diz no 6. E me disse. Quem está falando com ele? Digo o anjo. Ele está vendo e ouvindo. Ele vê o que lhe é mostrado, ele ouve o que lhe é falado. E quem explica as coisas que ele vê? Pode falar, minhas irmãs. O anjo. Então ele está vendo e ouvindo. Quem ele está ouvindo? O anjo. Olha o que ele diz no 6. E me disse. Quem disse? O anjo. E me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele está dizendo: João, o que eu estou te dizendo não é mentira, é tudo que eu estou te falando é. João, o céu não é invencionice não, João. João, o céu tem rua que a gente vai pisar, João. O céu tem a água, João, que as pessoas vão pegar. João, as portas da cidade não tem pérola, são pérolas. Então, o que eu estou te falando é verdadeiro. O Senhor Deus dos santos, os profetas, enviou o seu anjo. É o anjo falando de si. O Senhor me enviou, João, para mostrar aos seus servos as coisas que vão acontecer. Ou seja, João, já posso ter tido contato com outros. Pode ser que esse anjo tenha sido o mesmo que tenha falado com Daniel, pois ele diz: o Senhor me enviou para mostrar as coisas que vão acontecer aos seus santos profetas. Esse anjo está dizendo: João, o que eu te falei é verdade, o que eu te falei é certo e vai acontecer. Vou perguntar de novo, que eu preciso dessa compreensão sua. É sério, irmão. Se você não quiser participar, fica à vontade, tá bom? Mas isso aqui é Apocalipse, irmão, não é cego de Jericó, não. Então é o seguinte: quem está falando com João? O anjo. Eu disse que do capítulo 4 ao 22, Jesus se... Quem está falando com João até aqui? Só que o anjo nenhum pode olhar para a igreja e dizer: eis que cedo vem. Porque não é anjo que a igreja está esperando, irmão. Se aparecer anjo igual apareceu para Maria Madalena, a igreja vai dizer a mesma coisa: cadê o meu Senhor? Não é anjo que diz: eis que cedo vem. O anjo está conversando com João. João, aqui tem ouro. João, aqui tem prata. João, as portas são pérolas. João, a cidade é transparente como cristal. João, o rio é puro. O rio é
é água da vida. João, o rio procede do trono do Pai. João, o rio procede do trono do Cordeiro. João, aqui não tem maldição. João, a árvore da vida, os homens vão comer novamente. João, a praça é linda, tem 2 rios, um de um lado e um do outro. João, os servos aqui vão se vestir de vestes brancas. João, os servos vão ver a face do Senhor. João, os servos aqui continuarão servindo ao Senhor. João, a cidade é linda. João, a cidade é bela. João, você quer ficar aqui para sempre? Quando João está empolgado com a cidade, Jesus interrompe. Eis que cedo vem. Seja sincero, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza. Você se empolgaria ou não com essa cidade? João está empolgado com a cidade. Aí Jesus interrompe o diálogo de João com o anjo. Vou perguntar de novo. Quem estava conversando com João? Jesus interrompeu o diálogo do anjo com João, dizendo: eis que venho. Como quem diz: João, lembra de mim. A cidade é bela, mas eu sou perfeito. A cidade é santa, mas eu sou o santo dos santos. A cidade, João, é desejável, mas ela só é o que é por causa de mim. Lembra de mim. O céu só é céu porque Jesus está lá, irmãos. Então a gente não tem que ser celestiano, a gente tem que ser cristocêntrico. Jesus interrompe. Aí de repente, João diz assim: quando eu estava vendo e ouvindo essas coisas, quais coisas? Do versículo 1 ao 6, eu me prostrei diante do anjo para adorar. João está no céu, sim ou não? Pode falar sim, irmão, está no texto. João está no céu, sim ou não, irmão? E vai se prostrar para adorar o anjo, sim ou não, irmão? Isso é certo ou errado, irmão? Isso é certo ou errado? É errado! Anjo é criatura ou criador? A gente tem que adorar quem? João se prostrou diante de uma. Isso é errado ou certo? No céu, João se prostra diante do anjo. Irmão, se João, que é João, e está no céu, foi passível de cometer tal erro? Fala para alguém: vigie. Aí quando João erra, no versículo 8, olha o que o anjo diz no 9: não faz isso, repreensão, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos. Conservo significa eu sirvo com você. Você é servo e eu também. Eu também sou servo de teus irmãos. Eu sou servo da igreja. Eu sou servo dos profetas e com os profetas. Eu sirvo também com aqueles que guardam as palavras desse livro. Aí agora vem a correção. Adora a, ou seja, repreensão e correção. O que é repreensão? Não faça. E o que é correção? Faz isso. Adora a Deus. Nós não podemos só repreender. Não faça. Nós pentecostais cometemos esse erro durante muito tempo, porque nossos pregadores e pastores só se prepararam naquele sentido de não faça, é pecado. Por que é pecado? Porque eu estou falando, é pecado. Não faça, não faça, não faça. Não adianta simplesmente repreender. Tem que dizer: faz isso. Bora para a Bíblia? Bora. Aquele que roubava, não roube mais. Repreensão. Agora vem a correção. Trabalhe para ter com que repartir com os necessitados. Repreensão: não mintais uns aos outros. Correção: falai a verdade cada um com o seu próximo. Repreensão: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Correção: só a que for saudável para a edificação. Então, olha o que o anjo faz. Não faça isso, repreensão. Faça isso, correção. Adore a Deus. Se a gente simplesmente repreende o erro,
Se a gente simplesmente fecha o atalho errado e não mostra o caminho certo, nós não vamos ser bênção na vida de ninguém. O anjo de novo está falando com João. Quem está falando com João? E me disse: não seles as palavras da profecia desse livro. Daniel, quando estava encerrando o livro do Apocalipse, Daniel, quando estava encerrando o livro de Daniel, o anjo disse: encerra, fecha. Mas quando o anjo está conversando com João, o anjo diz: não fecha, escreve tudo que eu estou te falando, para todo mundo saber o que eu estou falando para tu falar para eles, e para eles falarem um para os outros. Deixa tudo escrito, deixa tudo revelado. Não cele as palavras do Apocalipse. Não sela, João. João não selou, mas o diabo está selando. O que é selar na linguagem do anjo? Fechar, lacrar. Tem 2 livros que o diabo odeia. O Gênesis é um livro atacado nas faculdades, e o Apocalipse é um livro desprezado nas igrejas. Tem crente que diz que tem medo de ler o Apocalipse. Aí está com medo de tsunami, está com medo das guerras na China, Coreia, está com medo de coronavírus, está com medo porque não leu o Apocalipse. Quando você lê o Gênesis, o homem cai, mas quando você lê o Apocalipse, tudo é renovado, o homem é restaurado. Quando você lê o Gênesis, parece que está tudo indo de mal a pior, mas quando você chega no Apocalipse, você vê que tem um trono e tem um assentado sobre o trono. Ele está no controle de todas as coisas. Por isso o anjo diz: não sela o Apocalipse. O meu povo tem que conhecer o Apocalipse. O Apocalipse é o livro das derrotas de Satanás e das vitórias da igreja. Só que a gente não quer ler o Apocalipse, porque o Apocalipse não promete vitória individual. A gente gosta: Senhor é meu pastor. Mas você lê o Apocalipse, ele é o nosso pastor. Não sela as palavras desse livro. Próximo está o tempo. Quem está falando com João de novo? Versículo 11, o anjo diz assim, ó: quem é injusto, João, fala, Apocalipse é para todo mundo saber disso aqui, ó: quem é injusto, faça mais injustiça. Quem é sujo, se suje mais. Sabe o que o anjo está dizendo? João, as pessoas precisam saber que elas vão chegar no momento da vida delas que não terá como voltar mais atrás, só vai piorar. Que é isso, pastor? Bíblia. Cadê a graça, pastor? Está aqui, a graça está te avisando antes. Tem gente que não tem volta, se endureceu tanto para Deus, que vai chegar o tempo que o próprio Deus vai endurecê-lo. Deixa de cear sem motivo algum. Vai chegar o tempo que o próprio Deus vai criar motivo para você não cear. Não quer evangelizar, não quer obedecer, não quer se submeter. Vai chegar o momento que será incapaz de se submeter. Será inviável a submissão. É como o rico lá no Hades: pai Abraão, me tira daqui para pregar para os meus irmãos. Por que não pregou antes? Quem é sujo, suje-se mais. Quer saber de uma? Quer beber? Quero. Não beba só uma não, bebe uma a 51. Quer prostituir? Pegue todas. Revele-se. Você é sujo. Você não aceita a mensagem da verdade, você não aceita a correção, você não aceita a exposição bíblica. O que é que você está fazendo aqui? Judas já estava decidido trair. Jesus olhou para Judas e disse: apressa! Pedro olhou para Jesus e disse: o senhor não vai para a cruz? Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Suje-se mais ainda, se você é sujo, para quando chegar no inferno você ser macho e você ser fêmea. Porque quer dar uma de feminista? Dá uma de feminista lá no inferno. Você quer ser machão, que engana a mulher, que engana todo mundo, que tudo você tem lucro e tal, e que só você é o cara? Irmão, apronta o máximo que puder. Irmã, apronta o máximo que puder, para quando você chegar no inferno você não culpar nem pastor, nem papai,
nem mamãe, nem pregador. Chegar no inferno, você assumir a responsa e falar assim, ó, eu estou aqui, mas eu curti a vida. Eu estou aqui, mas eu fiz o que eu quis da minha vida. Não, seja pessoa de brilho. Ninguém é culpado, porque tem gente que vai culpar, é claro que vai culpar os pais, culpar os falsos pastores, culpar os falsos pregadores. Vai no inferno, irmão, um monte de pastor e ovelha vai estar lá, e as ovelhas que vai pregar para os seus pastores, porque nunca pregou a verdade para elas, nunca ensinou elas o caminho da verdade. Agora, se você é alguém que quer viver na vida do pecado, vai, mergulha de braçada. O farol está se endurecendo e Deus diz, eu vou endurecê-lo mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais. Ou seja, o anjo está dizendo, João, quem vive na prática do pecado só vai piorar. Um abismo. Não quer ouvir Deus, não quer ouvir a igreja, não se submete à palavra, sua situação só vai piorar. Quem é sujo, suje-se mais. E quem é limpo, nunca se sinta limpo. Sempre reconheça que você precisa ser limpo a cada dia mais. Aleluia! Quem é santo, santifique-se mais. Então entenda essa verdade. Se você vive em pecado, você vai piorar cada vez mais, porque o pecado te monstrifica. Caim começa com inveja de Abel, depois tem ódio de Abel, depois mata Abel e pergunta para Deus, por acaso eu tenho que ser protetor de meu irmão? Judas começa amando o dinheiro, compara Jesus com os outros poderes romanos e termina traindo Jesus. O pecado vai só te piorando. O filho pródigo começa desprezando a presença do pai, a presença do irmão, a presença dos servos e termina na presença de porcos. Davi começa olhando Batseba, desejando Batseba, perguntando por Batseba, se deitando com Batseba. Assassino. Alguém que envergonhou o nome do Senhor. Porque o pecado faz isso com a gente. Quem é sujo vai ficar sujo cada vez mais. Mas quem é santo, santifique-se mais ainda. Ou seja, quem está no pecado nunca está bom, sempre vai querer mais. E quem vive em santidade, ele quer sempre mais. Ele quer sempre ficar perto do nível do nosso Senhor. Quem está falando com João? O anjo. Aí quando o anjo diz, João, quem tiver obras sujas vão se sujar ainda mais, e quem tiver obras limpas vão se limpar ainda mais. João está empolgado com o anjo, João está memorizando a palavra do anjo. Aí Jesus interrompe pela segunda vez, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Se você vive uma vida de sujeira, você vai ser recompensado. Jesus é limpo, ele não tem comunhão com quem vive uma vida suja. E qual é a recompensa de quem quer viver uma vida suja? Separado sempre daquele que é puro, inferno. E você quer viver uma vida de santidade. Qual é a recompensa para quem quer viver uma vida de santidade? Viver para sempre com aquele que é santo. Eu gostaria que você falasse após mim, diga, no inferno os sujos se sujarão mais. Diga, no céu os santos se santificarão mais. Irmãos, essa é a recompensa. Qual vai ser a recompensa dos sujos no inferno? Mais sujeira. Imagine você num ambiente só de ódio, de impiedade. Não, está repreendido, imagine isso não. Imagine um ambiente só de sujeira e impiedade. Quem estiver ali só vai se tornar ímpio e sujo. Então lá as pessoas odiarão Deus. Dirão a cada dia, a cada momento, odeio Deus, odeio Jesus, odeio a igreja, odeio. Se eu pudesse, acabaria com vocês tudinho. E vou ficar com mais ódio, mais ódio, mais ódio. Quem é sujo? Suje-se mais. E os santos no céu? Só tem gente santa, só tem gente dando glória, só tem gente dando aleluia, só tem gente dizendo que ama Jesus. Enquanto os ímpios cantarão, te odeio Deus, por teres me lançado aqui, os santos cantarão, te amo Jesus, por teres me trazido para este lugar tão maravilhoso. Eu venho e vou dar a cada um segundo as suas obras.
Então, primeira vez, Jesus interrompe dizendo que vem, mas não diz quando. Por quê? Para nos mantermos vigilantes. A segunda interrupção de Jesus é para dizer que ele vai galardoar as obras do seu povo. Irmão, eu venho para dar a cada um segundo as suas obras. O quê? O galardão. Você só terá galardão se você trabalhar. Quem não trabalha no reino de Deus não será recompensado. Você sabia que a gente já cantou assim, ó? Quando chegar no céu, não vai ter mais tristeza. Mas eu vim aqui te dizer que vai ter sim. Não, pastor, está escrito que dos nossos olhos ele enxugará toda a lágrima. Eu sei, mas é lá no novo céu e na nova terra. Não é no arrebatamento. No arrebatamento vai ter tristeza. Pergunta para mim qual? É você pensar que tem galardão, mas não tem galardão nenhum. 1 Coríntios capítulo 3, Paulo disse para a gente ver como a gente constrói a nossa vida, com madeira, palha ou capim, ou com ouro, prata e pedra preciosa, porque dependendo de sua obra, que será examinada pelo fogo, ou você vai ter galardão, ou vai perder galardão. E o que é obra de madeira, capim e palha? Aquilo que você encontra na superfície. Então eu vou perguntar, o que a gente acha na superfície? Madeira ou prata? Capim ou ouro? Palha ou pedra preciosa? Tudo que for obra superficial vai gerar perca de galardão. Porque a Bíblia diz que aquele dia vai provar nossas obras no fogo. Se eu colocar madeira, capim e palha no fogo, se eu colocar madeira, capim e palha no fogo, a madeira é minha, o capim é meu, a palha é minha. Mas se colocar no fogo, eu perdi ou não? Perdi. Então, a obra perdida no fogo do exame, 1 Coríntios 3, vai gerar perca do galardão. Se suas obras se perderem no teste, seu galardão está perdido. Salvo você está, galardoado não. Pastor, qual é a diferença? A diferença é que Apocalipse 3 diz que vai ter gente que vai vestir veste branca. Mas Apocalipse 19 diz que vai ter crente que vai vestir vestes resplandecentes. Pastor, eu não quero fazer nada na igreja. Fica à vontade, nenhum galardão para tu. E olhe lá se tu vai subir, porque preguiça é pecado. Ah, pastor, mas eu sou crente de banco. Igreja não é praça pública para você ser crente de banco, irmão. Igreja é casa do oleiro, onde ele nos molda, nos forma e nos enche do Espírito para servir. E servir não é púlpito, servir não é microfone apenas. Obras superficiais, madeira, capim e palha, no teste do juízo se perde. E o que é obra superficial, pastor? É a intenção do coração. Por que eu estou pregando aqui? Não é o que eu faço, pastor, é porque faço. Não é o que vocês fazem, não é o que nós fazemos, é porque fazemos. Tem gente abrindo igreja para enriquecer. Tem gente aceitando Jesus simplesmente para ver se para de sofrer. Tem gente que está no culto porque não tem outro lugar para ir. Tem gente que assumiu o cargo porque o pastor insistiu demais. Não é o que faz, é porque faz. A Bíblia diz que é a intenção do coração, Romanos 14:10, que vai ser examinada no tribunal de Cristo. Qual é a sua intenção? Por que você está na igreja? Por que você aceitou Jesus? Por que você quer pastorear, quer pregar, quer cantar? Por que você está no grupo? Por que você está no cargo? Se é para a glória dele, a motivação é boa. Se é para servirmos uns aos outros, a motivação é boa. Mas se não é para servir aos outros, você está perdendo tempo. Para logo. Para logo. Para logo. Não vai adiantar de nada. Volta lá para o início, né, pastor? Recomeça. Eis que vem o sem demora para dar a cada um segundo a sua obra. E eu trago comigo o meu galardão. Interpretação de texto. Olha para cá. Eu trago comigo o meu galardão. Então de quem é o galardão? Pode falar dele, de Jesus. De novo. Eu trago comigo o meu galardão. De quem é o galardão? De Jesus. Olha só que coisa linda, olha só, olha o que é graça, olha o que é a favor de Deus. Eu aqui vou representar Jesus, rapidinho, ó, eu sou Jesus, aqui está o meu galardão. Presta atenção no que é que Jesus está te dizendo.
Olha o que é que eu vou falar para tu, que é Jesus falando para nós. Eis que cedo venho e trago comigo o meu galardão para dar. Aleluia! Para dar a cada um segundo a sua. De quem é o galardão? Quem desceu do céu à terra? Quem sofreu? Quem morreu? Quem foi cuspido? Chicoteado? Humilhado? Quem venceu? Então de quem é o galardão? É tudo dele, mas ele nos ama tanto que ele diz: eu vou dar para você pela obra que você fez para me honrar. E a obra que você faz para Deus é pela sua força ou é pela graça dele? Olha o que é que ele está dizendo: eu vou te galardoar pela obra que eu te capacitei a fazer para mim. Eu te capacito a trabalhar para mim, e depois que você trabalha para mim, eu te dou um galardão meu. Não há obra nenhuma nossa que se compare à obra dele. Ele nos ama tanto que vai nos recompensar nesse nível, irmão. Ou seja, quando você for recompensado, todo o seu serviço vai ser como se você tivesse servido como Jesus serviu. Quando eu estudava lá em Ilhéus, Bahia, aí tinha a aula de educação física, e uma das aulas era jogar futebol. E eu dizia: não, meu pastor não deixa, meu pai não deixa, é pecado jogar bola. Aí eu não jogava bola, mas eu tinha que fazer parte de um grupo. Aí era do time azul. Aí o time azul ganhava, levantava o troféu, e eu gritava com eles: é campeão! É campeão! Eu não joguei nada, não fiz nenhum gol, não fui zagueiro, não fui goleiro, nem juiz, para dizer: para a bola, Felipe Lógico. Eu não fui nada, não joguei, mas eu estava lá: eu sou campeão, eu estou com a camisa azul, eu sou campeão. É assim o galardão lá no céu. Você só vai ter galardão porque você faz parte do grupo vencedor. Porque você tem falhas, suas obras são falhas, mas a sua intenção é para a glória dele. É isso que ele vai recompensar. Alguém está entendendo essa palavra? Então primeiro Jesus interrompe, porque ele é mais importante que o céu. Jesus interrompe dizendo que vem, mas não diz quando vem, para que a igreja se mantenha vigilante. Segunda interrupção de Jesus é para dizer que cedo vem e o galardão está garantido para quem trabalha. Jesus interrompe a segunda vez, versículo 13: eu sou o alfa e o ômega. Quem está falando isso? Não é anjo, é Jesus. Quando ele diz eu sou o alfa e o ômega, ele explica: eu sou o princípio e o fim. Por que ele é o princípio e o fim? Ele explica, vírgula, o primeiro e o último. O que significa ser o primeiro ao último? Eu vou falar, e o último, eu vou falar. Ele está dizendo: eu sou o primeiro porque nunca houve Deus antes de mim. E eu sou o último, nunca haverá outro Deus além de mim. Eu sou o primeiro digno de receber glória. E sou o último porque não vou transferir minha glória para ninguém. Eu sou o primeiro. Eu sou o último. Eu começo todas as coisas, eu termino todas as coisas. Jesus interrompe na segunda interrupção para falar o que está no versículo 14: bem-aventurados os que guardam, os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Para quê? Continua o versículo, por favor. Para que lhes assistam direito, lhes dê um direito à árvore da vida. Olha para mim, para você dar uma glória bem linda para Jesus. Em Gênesis 3, a serpente fez com que o caminho da árvore da vida fosse fechado. A serpente fez Adão e Eva escolherem. A serpente fez com que Adão e Eva escolhessem o fruto da árvore errada. Como eles escolheram o fruto da árvore errada, então a humanidade, por causa de Adão e Eva, perdeu acesso à árvore da vida. Então a serpente fechou o caminho para a árvore da vida. Aí vem Jesus e diz: quem lava suas vestes, quem lava seu caráter, quem lava a sua vida no sangue do Cordeiro, vai ter acesso à árvore da vida. Ele está dizendo: o caminho que a serpente fechou, o Cordeiro abre. O Cordeiro devolve aquilo que a serpente roubou. O que é as suas vestes, irmão? Seu estilo de vida. A roupa que você está vestido determina o seu estilo. Purifique suas vestes no sangue de Jesus. Como é as irmãs aqui que lavam roupa? As irmãs confiam
Quando vão lavar roupa, elas confiam no tanquinho, elas confiam na máquina, outras confiam na sua mão mesmo, lá, ranking. Outras confiam na escova, mas o que elas mais confiam é no sabão. Se o marido, ai do marido que compre o sabão ruim. Eu quero Omo, eu quero Tixan, eu quero Ariel, eu só confio no Tixan, eu só confio na Ariel, eu só confio no Pampers, sei lá qual é a marca que tu gosta. A irmã confia ou não confia no sabão? A irmã a irmã aplica o sabão na roupa, e o que acontece com a roupa? A roupa fica limpa. Vanish rosa, Vanish branco, você coloca lá, confia ou não confia? É assim que se lava a vida no sangue de Jesus. Como? Confiando. Eu confio que quando eu confesso os meus pecados, o sangue derramado há 2000 anos atrás me purifica, me lava, me santifica. Por eu confiar na obra dele, eu terei acesso de volta à árvore da vida. Ou seja, eu terei vida eterna. Até agora eu não pedi ninguém para dar glória a Deus. Porque falar do céu para quem ama o Deus do céu é gratificante, irmão. A gente sente vontade de adorar, irmão. Aleluia! Primeiro, versículo 7, Jesus interrompeu para dizer que vem, para mostrar que é mais importante que o céu. Ele diz que vem, mas não diz quando vem. A segunda interrupção está no versículo 12. E ele interrompeu no versículo 12 para mostrar que ele tem galardão para quem trabalha. Versículo 13, ele interrompeu para dizer que ele é o primeiro e o último. Versículo 14, ele interrompeu para dizer que ele já devolveu o acesso que a serpente fechou, o cordeiro resgata. E ele interrompeu para quê? Versículo 15: de fora ficarão cães, pessoas irascíveis e falsos obreiros, feiticeiros, pessoas que querem ter contato com o mundo espiritual fora de Jesus, os que se prostituem, todo tipo de moralidade sexual fora do casamento, antes do casamento, os homicidas, aqueles que vivem na prática da violência, tanto fisicamente matando alguém sem se arrepender, sem cumprir a pena, ou aquele que odeia seu irmão, porque a Bíblia diz que quem odeia seu irmão é assassino, homicida. Os idólatras, qualquer tipo de idolatria, qualquer coisa que você coloque acima de Deus, qualquer coisa que tome seu tempo, você prefere aquilo do que orar, você prefere aquilo do que ler Bíblia, você prefere aquilo do que cultuar, você prefere aquilo do que as coisas de Deus, a idolatria, vai ficar de fora. É Jesus que está falando, não sou eu. Todo aquele que ama, amar não é simplesmente morrer para, é viver com, ou seja, aquilo para o qual você vive determina o que você ama. Aquilo que você chama de sua vida determina o que você ama. Meu celular é minha vida, meu carro é minha vida, meu emprego é minha vida, meu casamento é minha vida, minha beleza é minha vida, e minha feiura também é minha vida. Aquilo que você ama, aquilo para o qual você vive, mentiras. E aquele que vive na prática da mentira, esses ficarão de fora. Quem está falando isso? Jesus. Por quê? Porque Jesus interrompeu para excluir. O céu está aberto a todos, mas não está aberto a tudo. Jesus exclui. Pode entrar na igreja, mas não vai entrar na Nova Jerusalém. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz de Davi. Irmão, olhe isso, por favor, me escute o que Jesus está dizendo. Eu sou a raiz de Davi. A raiz sempre vem antes. Todo judeu tem sua árvore genealógica, ou seja, o judeu mostra de onde ele veio, é o orgulho dele, principalmente de reis. E Jesus diz: eu sou a raiz de Davi. Ele está dizendo: eu não vim de Davi, foi Davi que veio de mim. Aleluia. Aleluia. E depois ele diz: eu sou a geração de Davi. Então ele é o que ele acabou de dizer no versículo 13: eu sou o alfa e o ômega, eu sou a raiz antes de Davi, sei quem foi, e eu sou a geração, eu sou aquele que encarnou na descendência de Davi, eu sou aquele que veio depois de Davi, eu sou a raiz. Eu pergunto e você responde: a raiz fica em cima ou fica embaixo? Ok, eu sou a raiz. Mas ele conclui assim, ó: mas eu também sou a estrela. E a estrela fica embaixo ou fica em cima? Qual dos dois a gente vê mais? A raiz ou a estrela?
Mas Jesus não disse que é só estrela, Jesus disse que ele também é raiz. Mas Jesus também não disse que ele é só raiz, Jesus também disse que ele é. O que ele está dizendo é o seguinte: quando eu quero trabalhar de modo oculto, eu trabalho. Você não está vendo, mas eu estou trabalhando. Você não está sentindo, mas eu estou trabalhando. Você não está entendendo, mas eu estou trabalhando. Já percebeu que você não entende, não sente, não sabe, mas você não cai? É porque ele é a raiz que te sustenta, irmão. Ele trabalha de modo oculto, mas também tem momentos, irmão, que ele diz assim: ó, eu vou manifestar minha glória. Antes que aconteça, eu vou revelar. E quando acontecer, todo mundo vai saber que eu já sabia, que eu avisei, que eu revelei. Por quê? Porque quando eu quero me esconder, ninguém me revela. Mas quando eu quero me revelar, não há ninguém que possa apagar meu brilho. Eu sou a estrela da manhã. Eu sou a raiz de Davi. Eu sou a resplandecente estrela da manhã. Aleluia! Da glória deu mais alto que isso aí, irmão. Aí, ó. Pode dar, irmão. Glória a Deus! Aí Jesus calou. Jesus está falando, João está escrevendo. Aí Jesus calou. Aí João volta a escrever. João volta a escrever o que ele ouve. E olha o que ele ouve: o Espírito e a esposa dizem. João sabe que o Espírito está na terra com a igreja. Ô gente, olha para cá rapidinho. O Espírito está no céu com Jesus ou na terra com a igreja? Está na terra com a igreja. Quem foi que disse: eis que cedo venho, eis que cedo venho? Jesus. Como Jesus disse: eis que cedo venho, eis que cedo venho. Aí João confirma: Senhor, o Espírito Santo e a sua igreja está dizendo: vem mesmo. Aleluia! O Espírito e a noiva dizem: vem. A igreja diz: vem primeiro para quem? Para ele, vem. Segundo, o Espírito e a igreja dizem: vem para quem? Para o mundo. Vem para Jesus, antes que Jesus venha para a igreja, porque ele só vai vir para a igreja. E quem ouve, diga: vem. Ou seja, você que está ouvindo Jesus dizer que vem, chame ele também. Ou seja, ele tem desejo de vir, mas você tem desejo que ele venha. E quem tem sede, venha. Você tem sede de vida eterna, tem sede de perdão, tem sede de purificação, vem para ele. Ah, mas eu não sou perfeito. Não é quem é perfeito. Ah, mas eu não tenho força. Não é quem tem força, é quem quiser. Tome de graça da água da vida. Eu já paguei o preço. Quem quiser, tome de graça de quê? Diga após mim: água da vida é salvação. Irmão, é só você ler João 4 e Apocalipse 22, que Jesus deixa claro que a salvação é comparada à água. Mas não é comparada simplesmente à água, é comparada à água recebida. Porque essa água aqui não vai fazer nenhum efeito em mim. Essa aqui não, mas essa aqui faz. Qual água faz efeito em mim? A da garrafa ou a que eu tomo? Então bora para João 4. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas. A água que eu dou vai ser em você uma fonte que vai jorrar para a vida. Mas eu tenho que te dar, você tem que receber a minha água. Coloca João 7:37. No último dia, no grande dia da festa, Jesus se levantou e gritou, clamou, proclamou: se alguém tem, me ajuda, se alguém tem, venha a mim. E 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior. Quem crê em mim, como diz a Escritura. O que a Escritura diz sobre Jesus? Que só Ele é o Salvador. Bebe dessa água. Que água, pastor? Da salvação. O que tem a ver a água com a salvação? É que quando você bebe água, você não dá endereço para a água, ela sabe onde ir. Teve gente que não entendeu, eu vou coçar a cabeça aqui.
Ninguém, ao tomar água, diz assim: isso aqui vai ficar no goto, isso aqui vai pro rim, esse aqui vai ficar parado no estômago, e esse aqui vai pra cárie. Alguém aqui dá endereço à água? Você só? E ela sabe onde? Só recebe Jesus, que ele sabe onde trabalhar. Só bebe da água da palavra, da vida eterna, da salvação. Jesus sabe, ele alcança as partes secas da vida do homem. E quando eu digo homem, eu estou falando da humanidade. Tome de graça da água da vida. Versículo 20, João diz assim: aquele que testifica estas coisas, ou seja, aquele que confirma tudo que eu falei, diz: certamente cedo venho. Olha o que é que João termina. Aí, olha o que é que João diz. O que é que ele termina lá? Lê lá. 1, 2, 3. Amém. Vem, Senhor Jesus. Não é só o Espírito, não é só a igreja. Eu também quero que o Senhor venha. Vem, Jesus. Mas esse não é o último versículo do Apocalipse. O último versículo é agora. Pode ler, igreja? Acabou a mensagem. Você quer chegar lá? Só pela graça. Você vai para a árvore da vida? Só pela graça. Você vai ser galardoado pelas suas obras? Pode me ajudar? Só pela graça. Você vai ouvir o toque da trombeta? Você vai ser um santo que vai se santificar cada vez mais? Aleluia! Ele está dizendo: tudo que eu prometi, eu vou te dar graça para cumprir. Tudo que eu prometi, eu vou te dar graça. Tudo que eu exigi, tudo que eu ordenei, eu vou te dar graça para obedecer.